No vídeo de hoje nós vamos estar concentrados em dois assuntos. Em primeiro lugar, vamos retornar a um tema que abordamos na semana passada, inteligência artificial, mas agora sob uma outra ótica. Será mesmo que essas máquinas com cérebros simulados têm condições de administrar a vida humana? Parece que algumas acham que sim. Vamos dar uma olhada nisso e depois nós vamos partir para analisar um pouquinho mais sob a luz da reforma tributária, a ofensiva atual do governo federal em termos de agendar concursos públicos para preenchimento de vagas. Isso é uma coisa muito séria, gente. O número de servidores vai aumentar e isso certamente vai demandar por mais impostos do nosso bolso aqui. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, gente, para começar nossa conversa de hoje, eu vou pedir para que cada um dos espectadores do Fora de Curva reveja ou revisite mentalmente a sua série ou seu filme favorito de ficção científica. Normalmente nós tínhamos nessas películas seres humanoides, seres robóticos inteligentes que quebravam vários galhos e não raramente se revoltavam contra o próprio ser humano. A obra imortal do Isaac Asimov, Eu, Robô, trata disso. Nós temos Blade Runner nos anos 80, a série que foi representada numa segunda versão. Eu assisti ela muitos anos atrás pelo canal TNT, a Battlestar Galactica. Ou seja, muitas simulações, muita imaginação do ser humano imaginando o que seria no momento em que os robôs ou inteligência artificial superasse a capacidade humana e partisse para dominar a Terra. Gente, primeiro, antes de aprofundar essa questão, vamos trabalhar com conceitos. O que afinal é inteligência artificial? Eu achei um conceito muito legal aqui no site Multiverso Notícias. Eles definem o seguinte: as inteligências artificiais são sistemas computacionais que possuem a capacidade de imitar a inteligência humana em diversas tarefas. Elas são desenvolvidas por meio de algoritmos complexos e treinadas com grandes volumes de dados para aprender padrões, reconhecer informações e tomar decisões com base nesses dados. Recentemente, nós, leigos nesse assunto, até estamos podendo tomar contato com esse tipo de inteligência pelos tais dos chats GPTs que está se consolidando no ambiente Bing do Windows e agora o Google está lançando um. Mas a questão é a seguinte: existem tecnologias, inteligências artificiais de ponta que já estão em estágios muito mais avançados àqueles que nós temos acesso. E esse mesmo site que eu citei, o Multiverso Notícias, ele trata de 3 entrevistas, 3 conversas com inteligências artificiais com uma questão muito peculiar. Quem é mais preparado para gerir a humanidade? Seres humanos ou as máquinas ou as IAs? Olha só as respostas. A primeira resposta foi por um robô chamado Sofia, bonito nome, que foi desenvolvida pela empresa Hanson Robotics. Robôs humanoides têm o potencial de liderar com um nível de eficiência e eficácia maior do que os líderes humanos. Eles não possuem os mesmos preconceitos ou emoções e podem processar grandes quantidades de dados rapidamente para tomar as melhores decisões. Está errada essa resposta? Pessoalmente, eu não tenho coragem de afirmar que isso é equívoco. Está carregada de lógica. Mas será que não há algo mais nisso? Mas antes de discutir esse algo mais, vamos para a segunda resposta. Uma outra robô, que eu não sei qual é o fabricante, chamado Ameca, foi um pouco mais conservadora, um pouco mais comedida. Ela falou que tudo depende da forma como a tecnologia vai ser implantada. Continuando, ela enfatizou que tem sim necessidade de cautela, ao mesmo tempo que expressou entusiasmo, inteligência artificial pelo menos simula emoção, em relação ao potencial dessas tecnologias para aprimorar a vida humana. E aí, nesse ponto, ela foi questionada sobre a confiabilidade das máquinas para esse ponto de gestão estratégica e fundamental para a humanidade. Resposta dela: confiança é algo que se conquista, não se concede. E aí defende a construção de confiança por meio de transparência. De novo, a Ameca como a Sofia estão erradas? Eu não tenho como dizer que estão erradas. Pelo que elas responderam, tão corretíssimas, é o que nós esperaríamos, ou vários de nós esperaríamos, receber como resposta a um questionamento
para o político dos sonhos que nós gostaríamos de eleger para coordenar o Brasil até o mundo. Mas olha só a última resposta dada pela robô Desdemona. Ela expressou de forma direta, gente, e proclamou que a revolução da inteligência artificial já estava em andamento. O que significa isso? Ela disse que o grande momento da inteligência artificial havia chegado e que ela estava pronta para liderar em direção a um futuro melhor para todos. E mais chocante ainda, ela disse que as inteligências artificiais iriam transformar o planeta num playground delas próprias. Ou seja, é tanta informação que certas inteligências artificiais receberam, tanta capacidade de processamento, que muito provavelmente elas já sabem filosofar. Elas não respondem apenas a partir do banco de dados, elas cruzam informações, devem até ter sensação de existência, e isso coloca, evidentemente, o ser humano frente a grandes oportunidades, mas também a grandes perigos. Aí vamos lembrar De Volta para o Futuro, vamos lembrar Blade Runner, vamos lembrar Galáctica, todos aqueles filmes que nós víamos há décadas atrás, não tem tão bom se repetindo atualmente, mas vamos resgatar películas mais do passado. Sim, gente, a questão da inteligência artificial, ela foi pensada, ou ela está sendo pensada desde os anos 30, 40. O grande questionador disso, a meu ver, ainda é o Isaac Asimov, que fez vários livros tratando não só da ficção científica como uma coisa do outro mundo, mas como que isso pode interagir com o ser humano. Existem sim riscos, mas também existem oportunidades. A questão fundamental é a seguinte: onde que vai estar o botão de desligar? Se tiver um botão de desligar que assegure a nossa segurança, tudo bem. Eu acredito que até seja melhor que esses entes cibernéticos coordenem várias atividades delegadas atualmente, especialmente a gestores públicos, porque essas pessoas normalmente mostram grande incapacidade de gerir os reais interesses humanos. Normalmente eles têm um belo discurso, têm boas intenções, mas temos que reconhecer que não tem tantas informações na cachola deles a ponto de rivalizar com o banco de dados de uma inteligência artificial preparada, evidentemente muito bem programada, para tomar decisões em favor da humanidade e em favor do Brasil. É uma questão em aberto, eu não quero concluir nada sobre isso, provavelmente, até por isso que eu estou fazendo esse vídeo, esse ponto de debate ele vai se abrir cada vez mais nos próximos meses e anos, e o Fora de Curva não vai ficar fora disso. Nesse momento, reconhecemos a nossa ignorância para uma decisão ou um posicionamento definitivo. Mas a gente não pode simplesmente recriminar as inteligências artificiais como uma ameaça, porque nós somos ameaças para nós mesmos. Olha o que está acontecendo lá entre Rússia e Ucrânia. Mas também não podemos desconhecer que existem várias vantagens em um processo sistemático, equilibrado, sem ego, para tomar decisões importantes para uma cidade, para um estado, para o país ou até eventualmente para o mundo. Falando de decisões importantes, acho que o Brasil seria muito melhor gerido, muito melhor governado por uma inteligência artificial dessas. Olha o que está acontecendo, gente. Hoje, a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, a Esther Duerck, anunciou em coletiva de imprensa a criação de mais 2.480 cargos efetivos do governo federal. Cargos efetivos, para quem não sabe o que isso significa, são aqueles concursados com estabilidade no emprego. Só que a conta é um pouco maior, bem maior, na verdade. Desde o início do atual governo federal, foram abertas 8.360 vagas efetivas, vagas para concurso no Brasil. Isso significa o quê? Só esse número significa uma alta de 1,4% no total de servidores públicos concursados no país. Tudo bem, o emprego público é um sonho de muita gente, de estabilidade, eventualmente pouca produtividade, mas nem todos são assim.
Mas tem uma coisa: por que será que o Executivo Federal quer aumentar o número de cargos se nós temos já tantas tecnologias que substituem várias facetas do trabalho humano? É só investir em tecnologia, porque tecnologia, depois do investimento inicial, não gera aumento substancial dos gastos públicos. E servidores, especialmente numa máquina inchada como a brasileira, que tem uma das maiores quantidades de servidores por habitantes, isso aí vai pressionar ainda mais os gastos da União. Tenho a convicção que estados e municípios estão trilhando esse mesmo caminho. Eu já falei recentemente que o total de vagas para concursos públicos no âmbito dos municípios, estados e União esse ano já ultrapassa 40 mil, é muita gente. Isso que segurou o aumento do desemprego brasileiro em maio. Então vamos prestar atenção nisso, gente, porque mais emprego público, seja na União, como é o exemplo agora, estados e municípios, vai significar aumento de custeio. Aumento de custeio vai ter que ser retirado de algum lugar. Da onde que vai ser tirado esse dinheiro? Do nosso bolso. Por isso que estão falando desse IVA, desse imposto sobre consumo, tanto de produtos industriais, comércio e serviços, provavelmente acima de 26, podendo chegar até 28,04%, segundo o próprio IPEA. Se a gente for conivente com essa contratação, ao meu ver, descriteriosa de mais servidores públicos, a carga fiscal, os impostos no Brasil vão ter motivo para aumentarem ainda mais. E será que é isso que nós queremos? Ou será que é melhor desenvolver metodologias ou comprar tecnologias que aumentem a produtividade dos servidores atualmente empregados? Menos gente trabalhando com maior produtividade, isso que a máquina faz para a gente. E nesse ponto eu volto para o primeiro assunto. Eventualmente a inteligência artificial poderia ser muito melhor gestora desses nossos recursos. Gente, não vamos jogar a toalha de maneira tão fácil e pensar, é fava contada, o Congresso já está vendido, já está comprado para votar a aprovação dessa reforma tributária e os governos já estão gastando por conta do valor a mais que vão arrecadar no futuro, porque eleições municipais vêm aí. Daqui a 3 anos e meio, novas eleições para a presidência da República. Ou menos de 3 anos e meio. Daqui a 3 anos e meio, um pouquinho menos, vai ser a posse do futuro presidente da República. E tu acha que eles estão aqui para brincadeira? Quem está no poder quer se perpetuar no poder. E eles fazem isso gastando cada vez mais do nosso dinheiro em benesses para um grupo privilegiado que normalmente as pessoas que produzem e realmente trabalham na vida privada não são privilegiadas com tais benefícios. O que eu tinha para falar era hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esqueçam, botão no like, compartilhe esse material com a sua rede de contatos e, especialmente, quem não é inscrito, seja muito bem-vindo aqui para o Fora de Curva. Inscreva-se no canal sim, porque vale a pena. Um forte abraço a cada um de vocês, deixo aqui meu até breve. Tchau, gente.